Quando você menos espera, o pensamento que você quer evitar a todo custo volta a aparecer. Quantas vezes você já tentou eliminar um pensamento que fica repetindo e revivendo na sua mente? Quanto mais você tentava eliminar, mais ele se intensificava. Se você se identifica com isso, eu quero dizer claramente que o problema nunca foi você. Que apenas nunca te falaram o que te mantém preso a esses pensamentos. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando lutar contra a sua própria mente, sendo que é só entender como funciona. E não se preocupe, porque isso não tem nada a ver com é só pensar positivo, tá? Ignorar que isso vai fazer você melhorar. Hoje você vai descobrir de uma forma muito simples mesmo como que funciona o seu sistema. Até porque eu sei exatamente como que é deitar no colchão para dormir e sua cabeça parece que não tem um botão de desligar e você só quer parar de pensar naquilo. A maior mentira que você conta pra você mesmo é pensar que basta eu começar a fazer algo útil nesse momento, sair desse tédio, que esse problema e esse pensamento vai sair da minha mente. Ou é só tentar pensar em outra coisa importante pra mim que esse pensamento vai sair. Isso tem um nome, chama-se esquiva experiencial. Só que na psicologia, a gente sabe que isso não funciona. E aí você me questiona, Alexandre, será que isso tem um lado positivo? Algo bom desse pensamento negativo? E eu vou te responder com toda certeza que não. Isso não tem um lado positivo. A ciência já mostra que quanto mais você pensa, mais ele volta. E você concorda comigo que isso é verdade. Isso porque quando você tenta evitar um pensamento, a sua mente entende que aquilo ali realmente é algo importante, porque ela vê aquilo como um perigo real. E nisso você cria o efeito rebote. É como se você colocasse uma boia pressionada debaixo da água para mantê-la lá. Então quando você está forçando ela debaixo da água, ela vai manter lá. Só que quando você fica cansado, ela volta para cima. Da mesma forma funcionam os seus pensamentos. E aí você me fala que, Alexandre, algumas vezes eu consegui tirar o pensamento negativo redirecionando a minha atenção para algo que eu costumo fazer. Eu vou te dar um exemplo da prática. Quando você tem discurso de que eu não vou conseguir, eu não sou autossuficiente, eu não sou a pessoa tão interessante, tão inteligente. E olha, presta atenção aqui agora, presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Talvez você não vá valorizar o que eu vou dizer aqui agora, porque é só mais um vídeo no YouTube. Mas isso, muita gente paga para aprender. Algo que deveria ser fácil. Para facilitar a sua vida de uma vez por todas, você precisa entender que os seus sentimentos, comportamentos, pensamento, ele não é um bloco só. Ele é dividido em 3 etapas muito importantes. E se você não identificar na onde você tem que de fato atirar para acertar o alvo, melhorar de uma vez, você vai ficar sempre mastigando o mesmo problema a sua vida inteira. Imagine que você está jogando algum baralho com seus amigos ou jogando bola, qualquer coisa que seja. E aí de repente você vê que alguém roubou, trapaceou no jogo. Só que você fica muito nervoso com aquilo. O problema é que você não consegue controlar a raiva e ela vai surgir de uma forma ou de outra. Só que se você analisar, o que causou aquela raiva foi basicamente o seu pensamento de ter certeza que a outra pessoa trapaceou. Então você tem que entender que a sua emoção, ela não é inteligente. Ela apenas vai ser uma consequência dos seus pensamentos. Entenda, o pensamento negativo por si só, ele não é o problema. O problema é que a emoção surge a partir daquele pensamento. Então, por mais que você tenha raiva do seu pensamento negativo, você fica com mais raiva ainda da sua emoção que você sente a partir daquele pensamento. E você destrinchar essas duas coisas, você vai saber lidar isso de forma muito mais fácil. O segredo é voltar um passo atrás e pensar: o que eu estou pensando para fazer essas emoções específicas que eu estou lidando nesse momento aparecer? Presta atenção agora que isso é muito importante. É aí que a ciência entra, chamado metacognição, que é você pensar sobre o seu pensamento que você está pensando. Por exemplo, se eu mandar você pensar em elefantes amarelos, e aí você começa a pensar sobre o fato de você estar pensando nos elefantes amarelos. É como se fosse também para os pensamentos negativos. Quando você começa a racionalizar sobre eles, depois você se questiona: por que eu estou pensando nesses pensamentos negativos? Os pensamentos, eles têm vida própria. Às vezes você não consegue controlar. Só que você consegue racionalizar sobre eles, como por exemplo, quais são as evidências que fazem eu acreditar nesse pensamento específico, contra e a favor. Por exemplo, eu sou uma pessoa burra. Tá, mas por que eu sou uma pessoa burra? Quais são as evidências que comprovam que eu sou uma pessoa burra? Ou melhor, quais são as evidências que comprovam que eu não sou uma pessoa burra? Aí você pensa na sua vida, em N fatores. Mas o ouro desse vídeo está no que você tem que saber a partir do momento que você entende que os pensamentos e as emoções são coisas diferentes. E aí agora que eu vou entrar no que você tem que fazer com essas informações. A prática que faz a real diferenciação se você vai conseguir ou não dominar os seus pensamentos negativos. Vou passar 3 exercícios, talvez você tenha que tentar um de cada vez na sua vida. Porque muitas pessoas, o primeiro já funciona muito bem.
para outras pessoas não. No momento que você estiver tendo esses pensamentos negativos, eu gostaria que você deitasse, fechasse os seus olhos e pensasse que você está deitado do lado de um rio. Nesse rio tem uma árvore que você está debaixo dela. E essa árvore cai uma folha por vez. Toda vez que cai uma folha, você vai colocar nessa folha mentalmente o problema ou o pensamento que você está pensando naquele momento. Depois, desce outra folha. E aí você começa a anotar nessa folha outro problema que você sente. E essas folhas que estão caindo, o vento leva. E eles vão levando seus pensamentos. Conforme você vai anotando, o vento vai levando, vai caindo outra folha e você vai anotando novamente. Faça isso durante 10 a 15 dias seguidos, durante uns 15 a 20 minutos. Depois você me fala o que aconteceu com você. Se isso não der certo, tem o segundo exercício que também é muito importante. Presta atenção aqui comigo. Você não é o seu pensamento. O seu pensamento não te define. Mas você tem que aprender isso. Não é eu falando que você vai entender isso como verdade. É por isso que você tem que fazer uma desfusão. Porque aquilo que nós estamos vendo, nós acreditamos com a verdade única. Então você tem que desfundir o pensamento da verdade do que você pensa. Isso é uma metáfora muito interessante. Porque a partir do momento que você acredita no que o seu pensamento está falando, é como se você estivesse com um óculos e visse com aquela visão toda a sua realidade, as suas afirmações, as suas crenças, o pensamento negativo. Só que a partir do momento que você entende que você está com o óculos e que você pode trocar o óculos, você pensa, opa, é só o óculos. Se eu tirar ele e colocar outro, vai mudar a informação. Então, a partir do momento que você desfunde esses dois, você começa a racionalizar melhor. E agora eu vou te falar a solução para você de fato melhorar aquela questão de você não fugir da problemática, não fugir do pensamento negativo. É você apertar na tecla, é como se você apertasse na ferida até ela mudar a dor para outra coisa mais confortável. Como por exemplo, eu tenho medo de subir no palco e falar em público. Então vamos colocar uma palavra-chave aqui, em público. Então você repete várias vezes a mesma palavra. Em público, em público, em público, em público, em público, em público, em público. Quanto mais você fala essa palavra, mais significados diferentes vai vir na sua mente. É como se você trocasse aquela confirmação de algo por outra coisa. É como se você trocasse aquele óculos escuro por um óculos mais claro. É como se você entendesse a partir dali que aquele pensamento é só um pensamento. Ele é algo separado de você. Ele é independente de você. E é aí que o jogo começa a virar. Percebe que quanto mais você tenta falar uma palavra diferente, para você tirar aquele peso negativo, aquele pensamento, mais o seu emocional descarga. Fica mais leve. O seu emocional muda. Porque, de fato, o que te incomoda não é você pensar exatamente naquilo. É o significado para suas emoções. Lá que está o problema. Olha, como todo profissional, tem momentos que ele precisa de iniciar a carreira dele. E eu não sou diferente. Sou estudante de psicologia e daqui a um ano eu vou me formar. Só que eu gostaria de ter o seu contato salvo no meu WhatsApp. Aqui embaixo está o link do meu WhatsApp pessoal e gostaria muito de ter o seu número lá. Manda uma mensagem para mim que algum dia você ou um amigo próximo seu precisa de um profissional e vai que você me recomenda ou eu posso ter o prazer de ser o seu psicólogo. Então, abraços se você ficou até o final, de verdade mesmo. Um abraço do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Clica no link, salva o meu contato.